A volta. Naquela tarde fria de inverno rigoroso do ano de 1883, retornava ao planeta para uma curta, mas providencial e necessária existência, um dos mais terríveis carrascos de nossa despretensiosa história. Era um dos espíritos pelo qual Sebastião mais se culpava. Esse sentimento o atormentava em razão da convivência no comportamento agressivo que o espírito agora reencarnante praticara. Sebastião não se conformava por ter permitido isso. No período em que Sebastião habitara o educandário na espiritualidade, tão logo desencarnara da existência como Paulo, naqueles longos e intermináveis 5 anos, procurara de forma obstinada encontrar essa alma equivocada de quem, de certa forma, fora cúmplice nos erros praticados. Naquela oportunidade, não só Belarmino, como também Constantino lhe explicaram não ser aquele um assunto para o momento. Não era a prioridade na vida do ex-fazendeiro. Haveriam de ajudá-lo, mas não naquele momento, diziam. Esclareceram ainda que, aqueles dias mesmo, aquela alma tão comprometida já começava a colher, ainda na existência física, os frutos de suas ações envolvidas na maldade. A doença, o abandono pela companheira, a pobreza já representavam um verdadeiro inferno ainda na terra. Sua preocupação é louvável, meu neto, dizia Belarmino ao então Paulo, ambos na espiritualidade. Porém, há que se deixar seu amigo purgar na própria pele uma parte mínima que seja, a fim de despertar o arrependimento. Aí sim poderemos oferecer nossa ajuda. Você renascerá em breve, como já sabe, e, após longa vida e progresso em nova existência, levaremos seu amigo ao seu encontro. E como será isso, meu avô? Não se preocupe com isso nesse momento. No tempo certo, você perceberá. Só poderemos ajudar alguém com eficiência após absorvermos a verdadeira fé, que nos transforma de seres bem intencionados em indivíduos realmente capacitados para a tarefa que nos compete. E, assim, Belarmina explicava a situação crítica do antigo habitante da fazenda Pombal, ao qual o então Paulo pretendia ajudar. Voltando ao momento presente de nossa história, vemos Sebastião, naquela tarde fria, como relatávamos, sendo chamado às pressas à antiga senzala, transformada em habitação razoavelmente decente, na qual acabara de nascer um menino. A pobre mãe chorava dolorosamente pelas condições em que o pequenino nasceu. Aos plantos, explicava o protetor a quem todos amavam e em cujos ombros sempre se debruçavam expondo suas dores. Sebastião, veja como nasceu meu pobre Pedro. Condoído pelo sofrimento daquela mãe, constatou que o bracinho direito do recém-nascido vinha com o que hoje a ciência médica chama de agenesia transversal de membros, ou seja, o bracinho direito do bebê nasceu deformado. Sebastião não tinha condições de compreender aquilo, nunca vira algo igual. Acalme-se, Neusa, disse buscando as palavras mais adequadas para aquele momento de tanta incerteza. Não é possível, dizia a mãe. Amanhã trarei um conhecido médico da cidade, que examinará Pedrinho. Ele cuidará de seu bebê no que for necessário. Mantenha calma, que Deus há de nos ajudar. Neusa, ainda em desespero, sentiu naquelas palavras os primeiros raios de esperança. Como sempre, tinha palavras bondosas aquele ser humano. Era a salvação de todos que estivessem em apuros. Sebastião era muito querido, e os escravos viam na cor da pele dele um igual, e por isso a confiança aumentava. Mesmo Diogo era também um bom patrão, mas pouco se metia na vida dos negros. Sebastião tinha todo o poder para cuidar dos cativos. Cabia a ele administrar conflitos e todas as necessidades dos negros. Assim, chegava àquela fazenda mais um antigo habitante de uma época de terror, de medo, de mortes horríveis ocorridas lá no começo daquele século. Matias voltava. O bracinho do pequeno era o resultado da consciência culposa de Matias pelos incontáveis homicídios e padecimentos que sua mão direita, empunhando o chicote, causara aos escravos.
Após a desencarnação, em péssimas condições, perambulou por 2 décadas no umbral. Foi o tempo necessário para, por meio do sofrimento e da humilhação, despertar para o sentido da vida. Não aprendeu, é claro, tudo o que deveria aprender. Pelo menos se conscientizou de que sua situação era gravíssima. Não tinha, naquele momento, afetos a quem recorrer para uma nova existência. Renasceria como resultado de ato violento de um estupro. Nos poucos anos que permaneceu no nosocômio espiritual, não tivera mais condições de aprender o mínimo necessário. Seus reflexos estavam condicionados à prática da violência. Recebera os melhores cuidados, graças ao apoio de Constantino, que sequer cogitara de levá-lo a uma colônia espiritual para ser reeducado. Melhor seria descer novamente à Terra, ainda que por breve período, e junto àqueles aos quais causara tantos sofrimentos, pelos seus atos cruéis como feitor, e, então, ele absorveria um pouco que fosse da bondade do benfeitor reencarnado como Sebastião. Assim, como sempre, a espiritualidade maior planejou cuidadosamente a volta do antigo feitor para que ele não se perdesse novamente. Sebastião recolhia com bondade aquele espírito que reencarnou na fazenda Pombal para reparar os erros na convivência com as maldades cometidas por ele, espírito, quando na existência como Matias. Pedrinho, como o chamava de forma carinhosa, teria em Sebastião um pai e aprenderia muito para, aí sim, ao desencarnar, ter condições de ser internado em uma entidade educacional da espiritualidade. Impossível dar saltos no processo evolutivo. Não há como albergar o espírito renitente nos erros e na prática deliberada da maldade numa colônia espiritual onde habitam sofredores conscientes de suas falhas. Nota: no capítulo 31 da obra Nosso Lar, André Luiz narra uma passagem em que Paulo, vigilante-chefe da colônia Nosso Lar, justifica a Narcisa e André Luiz por que não poderia socorrer um espírito que pedia para entrar no grande portão da colônia. Tratava-se de uma mulher que, na Terra, como profissional de ginecologia, havia praticado dezenas de abortos. O espírito exibia terrível cara tonha de ódio, bradando: Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Então, Paulo explica: essa mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. É preciso entregá-la à própria sorte. Todos somos espíritos endividados, entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas essa criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então ela poderá voltar. E Paulo rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas e más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz. Nos casos graves de fixação no erro, somente esgotaremos nossas más tendências após a morte, perambulando indefinidamente pela crosta terrestre por seus umbrais ou quando abrirmos nossos sentidos para os benfeitores que nos socorrem e providenciam nossa volta quase que imediata à vida na terra, em nova existência. Não há outra opção, ainda que espíritos benevolentes nos recolham. Eles nada mais podem fazer em nosso favor enquanto não despertarmos para o significado da realidade da vida. Sebastião ia consertando com paciência tudo aquilo que deixara de fazer por negligência.
Diogo mudou muito, principalmente por ter ao seu lado aquele que fora seu filho. Tinha agora humildade para reconhecer e aceitar o apoio de um escravo que se elevava a um nível muito alto. Sebastião tinha por parte de Diogo carta branca para agir conforme o necessário ao bem de todos. Viajando com frequência, Sebastião adquiria novas conquistas por meio de ideias modernas que ia incorporando ao dia a dia da fazenda. A causa abolicionista era uma delas. De certa forma, habilmente ia convencendo Diogo e já se antecipavam a nova realidade que estava prestes a chegar. Aqueles escravos que já tinham condições de se adequar a uma nova vida de forma independente iam concedendo a liberdade. Aos poucos, ia introduzindo na propriedade mudanças que em pouco tempo culminariam com o assentamento de colonos, imigrantes vindo de países europeus. Indo novamente à capital do império, em contato com Rafael, Sebastião soube da boa novidade. Em sua próxima visita ao Rio de Janeiro, estaremos com o imperador. No momento, ele se encontra em viagem pela Europa, informou Rafael, abraçando-o. Meu sonho! Exclamou quase sem voz. Então prepare-se, que na próxima vinda à corte realizaremos seu sonho, disse o idoso, mas ainda forte e na posse de suas melhores faculdades mentais. A família de Diogo encheu-se de júbilo com a boa nova. Onde chegara aquele pequeno escravo, o protegido de Dona Teresa, como falavam, Sebastião tornara-se a alma mais iluminada daquele povo. Conhecido nos arredores, onde quer que chegasse, era recebido com respeito e carinho, exceto, é claro, pelos radicais contrários à causa abolicionista. No Palácio Imperial. Era fim de agosto. O frio naquele ano castigava muito o país tropical, que normalmente pouco sofria com isso. As constantes geadas trouxeram grandes prejuízos à economia da fazenda. Os primeiros colonos contratados por Sebastião foram de uma utilidade excepcional, dados seus conhecimentos e a vasta experiência vivida nos rigorosos invernos europeus. Sebastião aceitava com humildade, como era de seu feitio, as novas sugestões apresentadas por aquele povo branco, ainda visto com enorme desconfiança por toda a comunidade local. Para os dias que finalizavam o mês, havia marcado viagem ao Rio de Janeiro, onde precisaria estar presente para participar de importantes negociações alusivas ao interesse da fazenda e de um encontro com influentes personalidades abolicionistas. Chegando à então capital do Brasil, procurou seu amigo Rafael, como era de costume. Sempre desejava ardentemente reencontrar o velho e querido amigo de tão pouco tempo de convívio, mas por quem sentiam uma afinidade indescritível. Eram laços de muitos séculos de amizade e carinho. Seu receio era um martelar constante em seu pensamento. Será que reencontrarei Rafael? Tal receio prendia-se à idade já avançada do bom amigo que fizera em terras cariocas. Meu irmão Sebastião, com um sorriso de marfim, o velho habitante da corte o abraçava com carinho e atenção. Como tem passado? Saudades, meu bom Rafael. Temos trabalhado bastante na luta do nosso povo. E você, o que me conta? Ainda aqui servindo meu leal imperador, esperando Deus me chamar. Rafael não era escravo, mas cuidava de Dom Pedro II desde a partida de Dom Pedro I para Portugal, quando abdicara do trono em abril de 1831. O menino contava apenas 5 anos de idade. Tornara-se um tutor, um servidor, um amigo para aquela criança. Dom Pedro II tinha, assim, respeito, admiração e gratidão por Rafael. Fique tranquilo, respondeu Sebastião. Deus ainda quer você por muitos anos aqui na terra. Estimo vê-lo assim tão bem. Vamos para o palácio? A pergunta repentina pegou Sebastião desatento. Assim? Agora? De repente? O amigo tem compromisso para hoje? Só no fim da tarde, reunião da nossa causa. Que bom. Admiro vê-lo envolvido.
Esse trabalho em favor de nossos irmãos haverá de alcançar o sucesso. Sim, é o que esperamos. Mas quanto à visita ao palácio, não teríamos de marcar com antecedência? Normalmente sim, em tom de brincadeira. Mas você se esquece que eu moro lá? Até me esqueci, disse rindo o interlocutor. Não é uma visita oficial, esclareceu, e completou, de forma divertida. Afinal, não vamos receber um ministro, vamos? Sebastião abraçou o ancião, feliz com a forma descontraída com que tratavam de tudo. Antes que respondesse, ouviu ainda do velho negro. Até é um ministro anônimo, mas isso pode ficar em segredo para o bem da causa de nossos sofridos irmãos. Naquele dia inesquecível para o senhor que viera como escravo de Moçambique, separado de forma desumana de sua mãe, foi uma experiência única conhecer e conversar com o culto monarca, tão injustiçado pela história nas terras do Cruzeiro do Sul. Sebastião soube que o próprio imperador já trabalhava na causa abolicionista havia mais de 40 anos. Enviara diversos projetos pedindo a libertação dos negros, mas nunca obtivera aprovação por parte do parlamento. Contrariando o que a maioria do povo pensava, a sua vontade não era lei. Afinal, o Brasil era uma monarquia parlamentar. Soube também que a imperatriz Teresa Cristina havia mais de 20 anos doara todas as suas joias em benefício da causa abolicionista. Conheceu a princesa Isabel, que em 1871 promulgara a Lei do Ventre Livre, que determinava a liberdade dos filhos de escravos que nascessem a partir daquela data. Dessa forma, estavam livres do terrível destino de nascerem escravos, como era prática até ali. Tomou conhecimento de que ela financiava, no bairro Leblon, uma comunidade negra que cultivava plantações de camélias, a flor que era o símbolo da abolição. A princesa contou seus projetos, mas mencionou os graves riscos que corria. Sofria, a partir da lei do ventre livre, constantes ameaças de morte, que se estendiam até seus filhos e eram financiadas pelos cafeicultores escravocratas. Em vista disso, fora criada pelo notável José do Patrocínio, abolicionista conhecidíssimo, uma guarda para a princesa, conhecida como a Guarda Negra. Meu pai, dizia ela, tentou aprovar uma lei oferecendo assistência do império aos filhos dos negros escravos para que possam estudar e ingressar na sociedade. Mas tal sonho do imperador parou nas mãos do parlamento. Diante disso, prosseguiu ela, o imperador financia com a sua própria verba escolas que visem a formação acadêmica de filhos de escravos, e assim já temos vários profissionais negros, mas a vida deles não é nada fácil. Estamos trabalhando por um futuro melhor para essa população excluída. No século XX, com certeza, colheremos os frutos desse trabalho. Sebastião ficava perplexo ouvindo tantas ações da família imperial em favor de seus irmãos negros. Mais admirado ficou quando constatou que no palácio não havia escravos. Os negros que ali trabalhavam eram todos assalariados. A vitória de nossos projetos está próxima, pensava. No entanto, desconsiderava a reação dos poderosos que teriam seu interesse contrariados. Toda a dedicação, todo o sentimento humanitário da família imperial iriam lhe custar muito caro. Contribuiriam para o bem da jovem nação brasileira. Libertariam o povo sofrido da escravidão. Contudo, assim como ocorreu com Moisés, que conduziu o povo hebreu à terra prometida e morreu antes de nela pôr os pés, não lhes estaria reservado o direito de entrarem na terra prometida dos escravos africanos do Brasil. Sebastião, naquela tarde, saiu do palácio de alma nova, renovada. Iria para a reunião com seus pares na luta abolicionista, com ânimo forte e disposto a contar as boas novas. Só não esperava constatar que suas palavras nenhum impacto provocou nos membros daquela sociedade. Eles já sabiam de tudo e se limitaram a rir do animado Sebastião e recomendar de forma alegre e animada: não conte nada a ninguém.
A história da nação brasileira registra pouquíssimas informações sobre quem foram Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Aqueles que os conheceram e os que lutaram para resgatar o nome e o caráter irretocáveis deles, e até o conseguiram, não contavam com o fato de que as gerações futuras os relegariam ao esquecimento. Boa parte dos seres que habitam mundos de provas e expiações ainda não conhecem o sentimento da gratidão. No entanto, a missão de ambos na Terra foi coroada de pleno êxito, e para o governador do planeta, eles ocupam um lugar de destaque por merecimento e justiça, no cumprimento daquilo que lhes foi confiado. Palavras finais de Sebastião. Essas são considerações nas quais meu ilustre intermediário, professor Alceu, não está presente com a sua sempre valiosa e indispensável colaboração. Por intermédio do nosso convívio durante décadas, fui passando a ele os fatos narrados nessa obra. Lá no começo de nossa conversa, o professor idealizava um livro. Aguardamos pacientemente a oportunidade em que pudéssemos encontrar nosso colaborador na Terra, um médium que tivesse afinidade com o narrador. A princípio, pedi ao nobre e querido amigo que, usando de sua elevada capacidade no trato com as letras e palavras, pudesse dar vida à minha despretensiosa história. O professor jamais se opôs, pedindo apenas que aguardássemos o momento e a pessoa adequados. Por questão de sintonia, ele me explicara, é necessário alguém capaz de captar fielmente cada detalhe da narrativa. O leitor poderá perguntar: por que eu mesmo não ditei a história? Basicamente, por não querer repassar em minha consciência pesadíssimas as falhas imperdoáveis, poderia dizer assim na linguagem humana, daqueles dias tão comprometedores. A pedido do autor espiritual, repassei toda a narrativa colocada por ele e a forma como o médium descreveu, e posso dizer, sem sombra de dúvida, que os fatos ocorreram exatamente dessa maneira. Hoje, na espiritualidade, meu trabalho prioritário é buscar cada um desses seres, assistindo-os em seus processos de reabilitação e, dessa forma, restituindo-me a paz e consciência. São centenas de espíritos desviados do caminho do bem. Muitos se recuperam rapidamente e entendem o novo caminho a seguir. Porém, para minha tristeza, cerca de 1,5 ainda sequer aceitam a ideia do perdão. Matias, Maria Auxiliadora e Maurício vivem hoje na Terra e se dedicam de uma ou outra forma aos preciosos ensinamentos do Espiritismo. O Baldo convive com eles, mas ainda é uma alma muito revoltada. Outros seguem a vida aí, no planeta, ou laborando por aqui. André ocupa postos elevadíssimos aos quais chegou por sua própria condição de ser iluminado. Faustino nos ajuda na causa agora de libertar os escravos do ódio. Entre estes, muitos não foram escravos na terra e ainda defendem a escravidão. É a luta, meus irmãos. É o preço do descaso, do desperdício de existência, vivendo-se em completo comodismo. A frase "eu não faço nada de errado, não faço nenhum bem, mas também não pratico o mal" traduz tudo. Há muito o que se fazer em prol do bem. Omissão em praticar o bem já é um mal. E, completando as notícias das pessoas envolvidas nessa trama, meu avô Belarmino, meu protetor e braço direito, cuja presença em minha vida foi fundamental para que eu não cometesse mais equívocos, vive hoje na Terra em começo de existência. Assisto, dentro de minhas possibilidades, a todos. Enquanto existir uma alma que chore o pranto da dor ou da revolta, entre aquelas que estiveram sob minha responsabilidade, não me afastarei da vida na terra. Os pretos velhos, tão bem acolhidos por aqueles que sofrem, levarão consolo e ajuda a seus lares. Reflito numa imagem que passo a vocês.
Matias, que odiava tanto os irmãos negros, hoje reencarnado como relatamos, abre um sorriso enorme quando recebe a visita deste pobre ser que escreve a vocês, e, aliviado, ele me conta suas dores do presente. E eu, mais feliz ainda, me sinto quando o deixo confiante e de alma renovada para suas lutas redentoras na Terra. Vejam o que nosso mestre e modelo nos proporciona e lembrem-se da frase inesquecível: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Orem sempre com fé e tenham a certeza: muitos Sebastiões estarão à sua volta, amparando-os em suas dores e oferecendo o amor ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras do médium. Detalhe de uma mensagem. No dia 13 de maio de 2014, recebi, entre tantas outras mensagens que normalmente vêm nos trabalhos no Centro Espírita, essa que apresento em seu original. A meu ver, era só mais uma mensagem como as outras que eu lia no final de cada trabalho. Uma das colegas de trabalho até comentou ao final da leitura: olhe, pode até dar um livro. Mas, sinceramente, a mim não chamou tanta atenção. Nem de longe imaginava que fosse a origem de toda uma história bonita e educativa. Passados 6 anos, sem que nesse período houvesse qualquer outra mensagem escrita desse espírito, passei a ter contato com ele no dia a dia pela intuição. Sebastião muito me ajudava nos momentos de desarmonia na saúde física ou emocional, proporcionando-me curas e reequilíbrio ao corpo e à mente. Assim, em poucos meses de convivência, ele me intuiu a rever naquelas dezenas de cadernos algumas mensagens de otimismo e apoio a fim de divulgar nas redes sociais nos dias difíceis da pandemia da Covid-19. Para minha surpresa, encontrei uma única mensagem psicografada pelo Espírito Sebastião, da qual não mais me lembrava. Honestamente, são vários espíritos que se utilizam de minha mediunidade para psicografias, entre os quais 6 o fazem quase que semanalmente. Outros, como foi esse o caso de Sebastião, enviam só a mensagem e não mais ditam outras, ou muito esporadicamente voltam aos trabalhos. Decorridos alguns meses, o professor Alceu foi me passando a narrativa. O professor é de minha terra natal, e como gosto muito de pesquisar coisas do passado de lá, principalmente pelos jornais da cidade, já que deixei minha terra aos 13 anos de idade, há uns 5 ou 6 anos encontrei uma matéria dele no jornal e até brinquei com alguns amigos. Como é engraçado, o estilo desse autor é muito parecido com o meu modo de escrever. Jamais imaginaria que resultasse em tudo isso. O professor é um dos fundadores do Sanatório Espírita de Uberaba. Desencarnou em agosto de 1962. Por essas estranhas coincidências da vida, 4 meses após a desencarnação de minha mãe na mesma cidade. Enfim, segui adiante descobrindo essas maravilhas da vida em que nem sempre acreditamos se não conseguimos ver com os olhos da carne. Eu me vejo muito no estilo São Tomé, mas a vida tem me provado que grande parte das vezes não precisamos tocar nas feridas provocadas pelos cravos no crucificado para saber que ele está presente entre nós. Encerramos aqui a leitura do livro Amargo Regresso.